Nosso estudo essa noite começa lá em 1 Samuel capítulo 18 e vamos falar de uma realidade muito próxima na vida de todo cristão. Nós começamos o culto lendo lá em Apocalipse capítulo 1 verso 6, que quando Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, Ele nos fez reis e sacerdotes. Entretanto, embora a Bíblia diga que nós somos reis, nós podemos concordar aqui sem dúvida que nós não vivemos como reis neste mundo. Este mundo é o lugar onde se cumpre aquela palavra que lemos no livro do Eclesiastes. Salomão falando do mundo ser um mundo tão pelo avesso, ele fala que olha para o mundo e vê os príncipes andando a pé e os tolos andando a cavalo. E sabe o que ele está querendo dizer com isto? Pessoas nobres, dignas, pessoas que vivem uma vida honesta e principalmente aquelas que são filhos e filhas de Deus, que têm em si o nome de Deus, não vivem às vezes uma vida de reconhecimento e de aplauso neste mundo, mas muitas vezes neste mundo, aliás, a maioria das vezes neste mundo, os loucos andam a cavalo, são os honrados, são os aplaudidos, são os reconhecidos. Por que eu estou tratando deste assunto? Porque Davi, que apareceu para nós na Bíblia na quarta-feira passada, não se falava de Davi até 1 Samuel 15, porque ele era um menininho, o filho mais novo. Nunca o rei é o filho mais novo, em nenhum país do mundo o rei é o filho mais novo. Quantos filhos a rainha Elizabeth tem? A gente nem sabe, a gente só sabe do Charles, mas ela tem 4. E tem outros que são príncipes e nunca vão chegar ao trono. Nunca o filho mais novo é herdeiro do trono. Mas Deus pegou o menorzinho. Ele era tão menorzinho que ele não foi treinado para a batalha, foi colocado lá para cuidar das ovelhas. Mas foi ele a quem Deus escolheu. E se não foi treinado no exército, foi treinado na luta contra as ursas e os leões. Foi ele que Deus escolheu para ser rei. No entanto, amados, sabemos também pela Bíblia que entre o dia em que Davi foi ungido e o dia em que ele se tornou rei, primeiro de Judá, 7 anos depois de todo Israel, passaram-se muitos anos. Ele já tinha a promessa de Deus, ele já tinha sido declarado por Deus como rei lá do céu, mas ainda não era rei, ainda não estava reinando. E o que nos admira em Davi, o que faz dele ser um homem segundo o coração de Deus, é que embora ele já tivesse sido nomeado rei por Deus, ele não ousou tomar o poder pelas suas próprias mãos. Então, as verdades que nós vamos encontrar aqui em 1 Samuel 18, 19, se o tempo permitir nós vamos até o 20, são verdades que se aplicam à nossa vida, porque Cristo morreu por nós para sermos reis. Entretanto, ainda não alcançamos o nosso reino. Onde é que nós reinaremos com Cristo, amados? É engraçado que nós pensamos que o céu para nós será uma espécie de resort, talvez, um lugar onde estaremos, um lugar onde nos será dado a possibilidade de entrar. E às vezes eu escuto os irmãos falando assim, com muita humildade santa, que prefere varrer a rua no céu, e eu também prefiro. Mas a Bíblia diz que no céu nós vamos reinar com Cristo. Mas ainda não chegou o tempo do nosso reinado. Nós, como Davi, estamos esperando que Deus nos leve aonde reinaremos. Então este texto é cheio de lições espirituais para todos nós, enquanto ainda não chegou o dia de você ser coroado ou coroada. Capítulo 18, verso 1. Aconteceu que, acabando ele de falar com Saul, o que aconteceu ali antes, nós vimos na quarta-feira passada, aquela grande vitória pela fé contra Golias. Ninguém tinha coragem de ir, e se alguém olhasse pelo olho carnal, não iria mesmo não. Foi pela fé que ele foi pela fé, e a vitória aquele dia não foi de ninguém senão de Deus. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Quem era Jonatas? Sim, e que mais? O herdeiro do trono.
É engraçado que o filme bíblico, que passavam lá no departamento infantil, mostrava Davi e Jonatas como dois adolescentes assim, né, da mesma idade, brincando quase que juntos, rapazolas. Mas Jonatas não somente era príncipe do trono, ele era muito mais velho que Davi. Muito possivelmente ele tinha idade praticamente para ser pai de Davi. Não sabíamos disso. Príncipe do trono, um guerreiro experiente, um homem de fé. Naquela batalha que vimos quarta-feira passada no capítulo 14, quando Saul não teve coragem para ir, estava com medo dos filisteus, Jonatas foi, subindo o morro de 4, nos joelhos e mãos apoiado, com o servo atrás, e venceu sozinho praticamente a maior parte da batalha. Era um homem de fé. E a fé de Jonatas novamente se manifesta aqui, e eu quisera, amados irmãos, que Deus nos ajudasse a termos a mesma fé e humildade santa que Jonatas tinha. A sua alma se ligou com Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Tenho que falar disso, embora para mim seja até constrangedor, mas hoje em dia os hereges tentam dar a entender que esta era uma relação homossexual entre Jonatas e Davi. Mas as pessoas que leem a Bíblia, irmãos, com olhos tão sujos, como se fosse um livro tão raso, um livro tão pequeno, tão mundano, não conseguem alcançar a santidade e a pureza, a dignidade elevada das coisas da Bíblia. Jonatas compreendeu que aquele jovem iria ser o herdeiro do trono, aquele jovem ia ser o rei e não ele. Se fosse você, como você reagiria? No mínimo com frustração, no mínimo com desapontamento. Qualquer um se sentiria humilhado, preterido, que é o oposto de preferido. Preferido é elevado, o preterido é posto de lado. Qualquer um se indignaria. Mas o texto diz que Jonatas amou aquele que Deus escolheu. Meus amados irmãos, quantas vezes aparecem, mesmo no meio da igreja, brigas por razões assim tão minúsculas e idiotas. Não, Jonatas perdeu o trono, a coroa, o reinado, o palácio, a nobreza, ia ter que voltar para o campo para trabalhar debaixo do sol, mas o texto diz que ele amou Davi. Verso número 3, Jonatas e Davi fizeram aliança. Meus amados, como eu não consigo deixar de enxergar, eu vou voltar no 2 daqui a pouco, mas como eu não consigo deixar de enxergar nisso aqui um grande exemplo de fé, porque a palavra de Deus era: Davi vai ser rei, mas quem olhasse para Davi não acreditaria nunca que ele ia ser rei. Tanto é que Deus falou com Samuel: não olhe para a aparência, porque se você olhar para a aparência, você não vai acreditar nisso. Não olhe para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração e o futuro. O Senhor vê também. Jonatas fez uma aliança com ele. É como se fosse um menino aqui da igreja dizer para nós que ele vai ser o presidente do Brasil. É muito bom o menino acreditar nisso, mas aí o Vantuil chega para ele, aperta a mão e fala assim: olha menino, se você vai ser presidente o netinho do G chega e diz que vai ser presidente do Brasil. Aí o Vantuil aperta a mão dele, não de brincadeira, mas de verdade: então você me faça seu ministro da fazenda. Eu estou tentando proporcionar as coisas, ainda que não na dimensão muito exata, mas para que entendamos que houve fé aqui. Houve fé em amar, houve fé nesta aliança, porque era uma aliança estabelecida em coisas que ainda não se viam, mas que sem dúvida se dariam. E houve uma fé da parte de Davi, porque Davi aceitou a aliança. Amado e querido irmão, e minha também amada irmã, nós temos que pensar o seguinte: na segurança que Davi tinha na palavra de Deus de que ele ia ser rei, ainda que nada, mas nada parecesse que ele ia ser rei. Então permita-me traçar aqui um paralelo e um estímulo ao nosso coração.
porque nós temos que ter a mesma segurança, meus amados, e ainda maior, muito maior, a mesma segurança e ainda muito maior quanto ao nosso estado na eternidade, depois que a nossa vida aqui terminar. O céu não é uma hipótese, o céu é uma verdade. As promessas de Deus não são um remedinho para a gente ficar tranquilo enquanto o tempo passa. As promessas de Deus são raios de luz da eternidade que caíram na terra para iluminar o mundo em trevas e para dar ao nosso coração alguma esperança. Será que nós olhamos para a eternidade com a mesma segurança que Davi olhava para o seu reinado? Porque quantos reis existem em cada país? Somente um. Então a chance de Davi ser o rei no meio de tanta gente, somente pela vontade de Deus mesmo. Somente pela vontade de Deus. Mas, meus amados, a nossa esperança não deve vacilar nunca das promessas fiéis e inabaláveis de Deus quanto ao nosso estado eterno. Eu não consigo deixar de pensar nisso ao ler este texto. Fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas, verso 4, se despojou da capa que trazia sobre si. Ora, meus amados, não é difícil responder a esta pergunta. Que capa era a capa que Jonatas trazia sobre si? A de príncipe. A capa cheia de distintivos. A capa que era a melhor de todas depois da do rei. E ele colocou sobre Davi. E Davi andava com aquela capa que era de Jonatas. E qualquer um que visse tinha entendido a lição. Quem ia ser o rei? E não Jonatas. Ele tirou a sua capa e colocou-a sobre Davi. Ele estava dizendo que Davi era o seu príncipe e não ele próprio. Como também as suas vestes de honra. Não ficou pelado, é óbvio que não, tinha muito mais que uma roupa. E a sua espada e o seu arco, os seus instrumentos de defesa. Ele entregou a sua segurança de vida, a sua defesa àquele que Deus tinha ungido. Meus amados irmãos, isso aqui é coisa grande, não é verdade? A fé de Jonatas está registrada na Escritura Sagrada para servir de exemplo para nós. Quem é o nosso Davi? Você sabe o que significa o nome Davi? Uma boa pergunta. Sabe o que significa o nome Davi? Significa amado. Amado. Em Efésios capítulo 1, verso 6, Paulo se refere a Cristo como o amado, como Davi. É o nome, é o que ele significa. Quem é o nosso amado? Jesus Cristo. Quem é aquele a quem nós damos tudo que temos, se é que algo temos? Jesus Cristo. Pastor, mas o pastor prega então que todo o meu dinheiro é para Deus, que todo o meu tempo é para Deus, que toda a minha vida é para Deus, mas como que isso reconcilia, como é que isso se harmoniza com alguém que tem contas para pagar, aluguel, compras de casa para fazer, alguém que tem expediente, que tem que estar lá às 8, que tem que trabalhar, que tem que se deslocar? Se Deus quer a minha vida inteira, como é que isso faz sentido se a minha vida está toda dividida em pedacinhos? Faz sentido, amados? No sentido de que Deus não requer que a gente pare de trabalhar, no sentido que Deus não exige de nós que nos tornemos eremitas, eunucos e monges. Mas assim como o principal define cada pequena parte, a nossa vida pertencer a Deus define como tudo vai funcionar em todas as outras áreas. É assim que Deus quer ser dono da nossa vida. Pastor, eu larguei o emprego para trabalhar voluntário aqui na igreja. Que bom! Mas quem vai pagar as contas da sua casa? Deus vai mandar o dinheiro lá do céu. Deus estava mandando. Você que se zangou com o que Deus estava fazendo. Não, meus amados. O nosso tempo todo ele é para Deus. E o tempo que a gente passa lá no nosso trabalho é para Deus. O nosso dinheiro todo ele é para Deus. E o que a gente gasta no supermercado é para Deus. E isso nos ajuda, meus amados. Nos ajuda a entender que tipo de simplicidade de vida Deus quer de nós. Vida sem luxos, sem vaidades, vida simples como convém a peregrinos e estrangeiros neste mundo. Mas prossigamos para notar o seguinte. Volta ao verso 2, porque o verso 2 nos diz que Saul, naquele dia,
tomou Davi para si e não permitiu que voltasse para a casa do seu pai. Volta lá no capítulo 17 e lê o verso 25. Capítulo 17, verso 25. E eu quero tirar uma outra lição. Eu vou mostrar para os irmãos. 17, 25. Diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Livre quer dizer sem impostos. Meus amados, quantas destas promessas Saul cumpriu? Nenhuma. Logo depois que Davi prestou o serviço que Saul estava tremendo de medo de fazer, e matou Golias em nome de Deus, o verso 2 nos diz que Saul o tomou e não lhe permitiu que voltasse à casa do seu pai, uma espécie de escravo no palácio real. Não somente Saul não cumpriu o que prometeu, ele prejudicou, ele alterou, atrapalhou a vida toda de Davi. Amados, uma lição que se repete continuamente na vida de Davi, nós vamos vê-la nesse texto muitas vezes ainda. Continuamente se repete. Enquanto eu e você estamos esperando o dia em que nós seremos reis na presença de Deus, nós temos que aprender que este mundo vai nos decepcionar muitas vezes. Este mundo vai nos frustrar, este mundo vai nos enganar, este mundo vai colocar tropeços diante de nós muitas vezes. Davi, diferente de muitos, não disse assim: se Deus fosse comigo, eu estava casado com a filha do rei uma hora dessa. Não, ele sofreu a maldade com mansidão e disse, sem duvidar, que Deus continuava no seu alto e sublime trono. Quantos nós conhecemos, não é, queridos? Que por causa de um pequeno problema, de uma pequena dificuldade, não importa o tamanho, não digo somente do pequeno, deixaram a sua fé, não é verdade? Davi poderia, ele falar assim: eu estou aqui enclausurado numa torre, no palácio do rei, longe da minha família, não recebi nada, levei uma banana daquilo que tinha sido prometido, e poderia ter se amargurado e consumido de amargura, mas não. Como nós, queridos, estamos esperando o dia em que Deus nos fará reis na cidade de glória, a nova Jerusalém que desce do céu, os seus muros são de jaspe, de ouro e de cristal. Não é isso que nós esperamos, amados? Esperamos. Enquanto esperamos, não se assombre cada vez que por estar no mundo você sofrer. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Eu preciso prosseguir, verso número 5. Saul o tomou, não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai, e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse. O texto diz que Davi conduzia-se com prudência. Como está aí na sua tradução? Prudência também? Alguém tem alguma palavra diferente de prudência? Pureza, Natan? Êxito. Alguma outra palavra? Prudência também. A maioria traduzirá como prudência. A palavra em hebraico significa que ele tinha os olhos na cara. Ora, todo mundo tem, mas nem todos usam. Esta é a ideia. Ele era alguém que usava os seus olhos, que percebia o que se passava ao seu redor. E Paulo fala que quer que nós sejamos experientes, meus amados irmãos, na malícia que existe no mundo. Não no praticá-la, mas no saber reconhecê-la. Jesus falou: sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Davi era um homem prudente, conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra. Aí você vai pensar: ora, pastor, Saul honrou Davi. Você acha que era isso? Ou você acha que o colocou onde era mais fácil de ele ser morto na batalha? Eu provarei para os irmãos
que as tramas de Saul tinham tudo a ver com a morte de Davi. Vamos indo no texto. Era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Ora, pastor, se teve dança lá, então tem dança no culto. Tem dança no culto, meus irmãos? Mas não, porque o culto não é algo que se faz impressionando a vista. O culto não é um ritual, o culto não é uma cerimônia, o culto não é algo estético nem externo. O culto é interno, em espírito, na mente e na verdade da fé. Mas lá no Antigo Testamento tinha dança. Onde? Onde eles dançavam? Dançavam na rua, dançavam nas praças, mas quando chegavam perto do templo de Deus, ninguém dançava. Quando se aproximavam das coisas santas, ninguém nem falava, quanto menos dançar. Meus amados irmãos, tem uma coisa que eu tenho certeza a cada dia na Bíblia, é que o culto de Deus deve ser sério, reverente, simples, espiritual. A gente tem que fugir de toda coisa pomposa, impressionante, vistosa, porque são essas coisas que nos distraem, como já vimos em Juízes, aquela roupinha de ouro que Gideão fez, e a Bíblia diz que se tornou um laço para a casa dele. Lembram-se disso quando estudamos esse texto? Bem, as mulheres iam dançando com adufes, com alegrias, com instrumentos de música, e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras. Então um lado cantava uma parte, outro lado cantava outra. Saul feriu 1000, porém Davi feriu 10.000. Ora, meus amados irmãos, se tem uma coisa que Saul não admitiria ouvir, era essa. É interessante que os reis das nações honram sempre os seus generais quando eles conquistam grandes batalhas, sem inveja. A vitória do povo é a vitória de todos, mas Saul tinha uma razão em particular para uma razão em particular para ter inveja de Davi. Ele sabia. Pastor, como ele sabia? Samuel não disse, Deus não falava mais com Saul, é verdade, mas nós sabemos bem como funciona. O disse de um, que disse para o outro, que passa adiante. Rapidamente Saul soube que a unção de Deus tinha chegado. Então Saul se indignou muito, verso 8. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10.000 deram a Davi, e a mim somente 1.000. O que falta para ele, senão o reino? Desde aquele dia em diante, verso 9, Saul tinha Davi em suspeita. Olha, meus amados irmãos, em seguida, eu não vou ler o texto, vou apenas mencionar os acontecimentos. O texto diz que havia um espírito mau que se apoderava de Saul. Se apoderava não no sentido de uma possessão, porque isso somente acontece nos evangelhos e em parte do livro dos Atos, mas se apoderava no sentido de uma influência muito maligna sobre a sua mente e sobre o seu coração. Aquele espírito mau fez Saul desejar matar Davi. Pergunta difícil, não é difícil. Por que Satanás gostaria que Saul fosse bem sucedido em matar Davi? Se falar todo mundo, Perdão, Edivane? Atrapalhar os planos de Deus, irmão Geraldo. Matar o ungido. Ele já era no princípio que Deus estava dizendo para Jesus. Essa, a principal resposta é esta. Quem é chamado de filho de Davi? Quem é chamado de raiz de Davi, de filho de Davi? Jesus Cristo, nosso Davi. Ao mover Saul a tentar acertar Davi com a lança, atravessar Davi na espada, que violência, a lança e fincá-lo na parede, que coisa absurda. Quem estava movendo o coração de Saul não era só sua própria inveja, embora a inveja consiga fazer coisas terríveis, mas o próprio inimigo das almas, porque a morte de Davi era a prevenção que ele tinha das promessas se cumprirem e que o Filho de Deus nasceria. Como Satanás saberia disso se Satanás não é onisciente? Por causa da profecia de Jacó, lá em Êxodo, lá em Gênesis capítulo 49, não posso chegar a ela agora, mas o texto é muito claro quanto a isto.
O texto então nos diz que Davi estava tocando a harpa e Saul estava sentado com uma lança na mão. Num golpe, ele tentou atravessar Davi e fincar na parede. E o texto nos diz que Davi escapou 2 vezes. Meus amados e queridos irmãos, só por Deus ele escapou. Eu queria que a gente lesse uma coisa dessa na nossa Bíblia, prestando atenção na grande intervenção da mão do Senhor ali. Meus amados irmãos, Deus livrou Davi de ser atravessado pela lança de Saul. E você acha que ele revidou? Não. Há uma lição aqui, meus amados, há uma lição aqui. Nós somos constantemente atacados pelo mundo no qual nós vivemos e nunca revidamos. Os maiores inimigos da igreja, se converterem, serão recebidos com a maior alegria e festa, como irmãos, como filhos e filhas de Deus. Só mesmo o povo do Senhor pode se alegrar na conversão de pessoas que fazem coisas terríveis e monstruosas. John Wesley, quando era pastor da igreja em Epsworth, lá em Londres, uma vez estava dando a ceia do Senhor, e o costume lá, a mesa é uma certa posição, e o pastor dava a ceia para as pessoas, né? Um copo, um cálice só. Que bom que paramos de fazer, que se parou de fazer isso. Mas deu um cálice da ceia do Senhor para um homem que era um juiz de direito, e ao lado dele estava um homem que foi condenado, cumpriu a sua pena e se converteu na prisão. Estava do lado do juiz que assinou a sua sentença, e os dois tomaram do mesmo copo. Os dois tomaram do mesmo copo. A igreja do Senhor é uma coisa muito linda mesmo, meus amados. A igreja do Senhor é uma coisa muito linda mesmo, comprada pelo sangue de Jesus. Verso 11, Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, o primeiro e o segundo ataque de Saul, e eu estou aqui contando os ataques na Bíblia. E depois que Saul percebeu que a única maneira de alguém ter sido livrado daquilo era pela mão de Deus, temia Saul a Davi, verso 12, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Meus amados irmãos, se existe uma coisa que não se pode esconder, é a presença de Deus na vida de alguém. Isso não se pode esconder. Ninguém acende a candeia para colocá-la na gaveta. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se esconde a presença de Deus na vida de alguém. Não se esconde, amados. Não se esconde. E alguém que faz parte da igreja tem que ser alguém em cuja vida nós conseguimos ver o brilho da luz da fé. Por isso, Saul desviou de si, verso 13, e o pôs por capitão de 1000. Nós vamos chegar ao estratagema de Saul declarado, mas meus amados, não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Colocou para morrer. E sabe qual é a maior tragédia disso? É que Davi fez a mesma coisa com Urias. Com quem que Davi aprendeu a malícia? Com Saul. Meus amados irmãos, nós temos que ser muito zelosos com as pessoas que nos influenciam, não é verdade? É mais fácil puxar para baixo do que puxar para cima. Depois de tantos anos passados, a ideia maliciosa, podre, diabólica de Saul apareceu na mente da qual Deus revelou os Salmos. Nós somos capazes de todo o bem e de todo o mal. E nós temos que buscar a ajuda de Deus para que façamos o bem e não o mal. 14. O final do 13. Saul os pôs por capitão de 1000 e saía e entrava diante do povo. Tudo aquilo que você ama, você serve. E tudo aquilo que você serve, você ama. Quem ama a igreja, trabalha pela sua igreja. Quem ama Deus, trabalha por Deus. Quem não trabalha, meus amados, o amor não está tão visível, se é que há. Todos nós que amamos o Senhor,
trabalhamos para o Senhor. Davi trabalhava para Saul. Alguém poderia falar assim, mas puxa vida, rapaz, o cara é seu inimigo, o cara quer te matar, o cara te coloca na frente para te acertarem. Mas ele sabia que ele estava trabalhando para Deus e para o povo de Deus, por isso ele continuava saindo adiante do povo. A posição era perigosa, mas ele ia, meus amados, ele ia por amor àquilo que estava fazendo, a quem estava servindo e àquele que o enviou. Mas o verso 14 diz: Davi se conduzia com prudência, nunca se sentindo forte, capaz demais, nunca atribuindo a si as suas vitórias. Pedro fala na sua primeira carta que nós temos que cingir os lombos do nosso entendimento e vivermos vidas sóbrias, moderadas, dignas do Senhor. A Igreja Batista Alemã de São Paulo tem um templo muito bonito, construído na década de 50, e no fundo do batistério está uma lâmpada, uma candeia, e acima está escrita a palavra alemã Wachet, que significa vigiai. Quem é prudente, meus amados? Quem vigia. Nunca deixe de vigiar sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida com Deus. Jonathan Edwards, que era um grande homem de Deus, e Deus fez coisas tão grandiosas por meio dele, escreveu as suas resoluções de ano novo. Você faz isso também, não faz? Ele escreveu 70, todas elas espirituais. Algumas delas eram tipo assim: estou resolvido a nunca mais pensar mal de ninguém, sentir mal de ninguém e falar mal de ninguém. Boa resolução. Estou resolvido a pensar em Deus o máximo que eu puder e cada vez menos em coisas deste mundo. Boa resolução. E assim prossegue. Nós temos que, como Davi, irmãos, enquanto estamos esperando que o Senhor nos leve para reinar com Ele, trabalhar por amor aqui, mas sermos prudentes, vigilantes. O texto diz: ele era prudente em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Saul colocou ele na frente da batalha para morrer, e ele não morria. Ele conseguia pensar a batalha de uma maneira que Deus lhe dirigia, que ninguém pensava, e vencia, e voltava vitorioso, mas não chamava a glória da vitória para si. Saul temeu. Meus amados irmãos, a sabedoria de Deus, as marcas do Evangelho em nossa vida não passarão despercebidas. Porém todo Israel e Judá, verso 16, note que aí já está dividido, Israel e Judá, que depois se tornam dois países. Em breve nós vamos falar disso. Todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Verso 17 fala novamente, 17 a 19, dessa expectativa que nós não devemos ter em relação ao mundo. Então eu vou ser mais ágil aqui na segunda parte do capítulo 18, para dizer o seguinte: Saul disse para Davi o seguinte: você vai se casar com a minha filha mais velha, chamada Merabe. Olha aí o verso 17. Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Veja aí como era a estratégia de Saul. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Colocou ele, digo de novo, para poder enfatizar: para honrar ou para matar? Para matar. Aí Davi deu a seguinte resposta. E alguns, meus amados irmãos, pensam que isso aqui era uma resposta fingida e esperta. Eu não penso. Ele diz assim: quem sou eu? Quem é a minha vida? Quem é a minha família para que eu venha a ser genro do rei? Ele era humilde, meus amados irmãos. A prova da humildade de Davi é que tudo que ele conquistou, ele colocou para Deus e não para si. A prova da humildade de Davi é que ele queria construir um templo. Não era grandes coisas o templo, não era imenso, não.
Mas antes de construir o que qualquer um poderia aplaudir, se fosse um Odorico Paraguaçu da vida, tinha construído, tinha botado a placa lá, é maior que o templo, e escrito assim: este templo foi erigido durante o reinado de Davi. Mas ele consultou a Deus e Deus falou: você não vai construir. E ele construiu, e deixou tudo pronto. Que fé! Deixou as pedras cortadas, deixou a madeira desenhada, preparada, medida, toda trabalhadinha para chegar e montar, mas não construiu. Era um humilde homem de Deus. Minha gente, a gente precisa entender isso, que a nossa vida, ela não termina no dia que a gente morre. O nosso trabalho, alguém diz assim: ah, pastor, eu não quero mexer com isso mais não sei que dia que eu vou. Eu já ouvi isso de pessoas mais velhas, elas não querem fazer mais nada, quer ficar só na poltrona porque não sabe que dia que vai morrer. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser semana que vem. Isso não existe. Enquanto nós tivermos, todo ser que respira, faça o quê? Louve o Senhor. Enquanto Deus nos der, que seja 1 minuto ou 1 hora de vida, nós vamos fazer algo para Deus. Que quando Ele vier nos buscar, seja todos coletivamente ainda em vida ou individualmente na nossa morte, quando Ele vier nos buscar, Ele nos acha trabalhando. Porque Ele falou: feliz o servo que quando o Senhor vier, o encontrar trabalhando. Bem, só que Merabe não foi dada a Davi. Enquanto a transação estava acontecendo, ele novamente foi enganado por Saul, que deu a sua filha para outro cara se casar com ela. Mas Saul tinha uma outra filha, e o nome dela era Mical. E Mical vai aparecer outras vezes na vida de Davi, porém inicialmente bem, depois mal, mas inicialmente bem. E a Bíblia nos diz que ela amava Davi. Verso 21, Saul disse: eu lhe darei, veja como diz a Bíblia, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Meus amados irmãos, que coração, olha como ele pensa da própria filha. Existe um homem que pensa assim da própria filha? Existe alguém que tem uma mente tão maquinal, a ponto de pensar assim da sua própria casa? Saul, meus amados, intoxicado, envenenado pela maldade. Oh, que Deus preserve puro o nosso coração em nome de Jesus. Então, para se casar com Mical, Davi disse que não tinha o dote. Então Saul fez a seguinte proposta: eu não preciso de dote, eu preciso de 100 prepúcios de filisteus. O que ele vai fazer com isso? Final do verso 25. Final do verso 25. O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Veja o que o texto diz, é claro: porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Ora, é claro que ele não vai chegar lá e falar assim: ô senhor filisteu, bom dia, boa tarde, boa noite, se espirrar saúde, com licença, por favor, me desculpa. O senhor se importaria se eu cortasse o seu prepúcio? Ele tinha que matar o cara primeiro e tirar o prepúcio depois. Então Saul fez uma trama muito maligna, meus amados. Escute isso, escute com atenção. Saul fez uma trama muito maligna para que Davi morresse. Meus amados irmãos, não tenha dúvida que nós vamos encontrar de maneira muito semelhante pessoas maldosas, movidas pelo inimigo para comprometer a nossa pureza, para comprometer o nosso serviço a Deus, para nos embaraçar o caminho. E se eles não matarem o nosso corpo, tentarão matar a nossa fé, a nossa reputação, a nossa dignidade. Davi foi, Deus era com ele. Saul falou, sentou e pensou: quando eu ouvir falar de Davi de novo, vai ser para me avisar o dia do velório. Chega Davi com um baú, e dentro do baú 200 prepúcios de filisteu. Fala assim: o senhor queria? Toma, faça com isso agora o que quiser. Meus amados irmãos, é até difícil a gente pensar numa história tão gloriosa como esta, porque Satanás às vezes realmente trama coisas muito malignas contra nós, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, Deus nos dará
grandes e grandes e grandes vitórias pela fé. Vitórias pequenas, a vitória de vencer um pecado, a vitória de conseguir se desembaraçar de uma situação, vitórias grandes, para nos posicionarmos ao lado do Senhor, para fazermos as coisas para Deus. Cada um de nós tem que receber esta palavra e pedir que o Senhor nos ajude a aplicá-la da maneira como fomos aplicar, mas a verdade é eterna, aconteceu lá em Israel 3.000 anos atrás, mas é verdade aqui para o nosso coração hoje. Se nós firmarmos no Senhor pela fé, nós vamos vencer, meus amados e queridos irmãos. Era para ele ter matado 15 filisteus e ter morrido ali no meio, era o que Saul queria. Ele chega com um baú, com 200 trem fedido, morto, apodrecendo, e fala assim: faz o que você quiser aí. E ainda que o objeto seja feio, a história é bonita. No capítulo 19, eu preciso ser rápido, porque ele tem 3 lições para nós apenas, para que eu possa concluir pelo menos essa parte hoje. No capítulo 19, a primeira lição é que Saul tentou atacar Davi pela 4ª vez, só que dessa vez ele colocou a cabeça de Davi a prêmio. Ele disse: vão e matem Davi. Ele disse isso para os príncipes, ele disse isso para os seus servos, e um dos príncipes, na verdade o primeiro dos príncipes, nós vimos lá no começo do capítulo 18, o nome dele era Jonatas, que amou Davi pela fé, que reconheceu que Davi, não ele seria o rei, e não se amargurou com isso, mas honrou Davi e amou Davi no seu coração. Então, meus amados e queridos irmãos, Jonatas representa para nós algo novo aqui neste capítulo, porque ele pensou, julgou ali consigo próprio, que ele conseguiria amainar, aplacar o intento violento de Saul. Ele falou com Davi: olha Davi, vai lá e se esconde até amanhã. O que ele disse: até amanhã. Então ele disse: amanhã está tudo resolvido, se esconde até amanhã que eu vou conversar com meu pai. Meus amados irmãos, muitas vezes nós somos tolos demais com coisas sérias. Jonatas pensou que o seu pai só estava bravo, mas seu pai não estava bravo, seu pai estava movido pelo diabo. Mas Jonatas não soube disso, era um crente, não resta dúvida, um homem de Deus, creu em Deus, era alguém que pertencia a Deus, não temos dúvida disso, mas se enganou. A Bíblia diz que nós devemos buscar sabedoria do céu em todo tempo, e Deus prometeu dar e não negará. Então ele chegou para Saul e falou assim: ó rei, meu pai, Davi fez tanto, Davi foi usado por Deus de tantas formas, e agora você vai matá-lo? Aí Saul disse: é verdade, ele não morrerá. Chamou Davi, fez aquele encontro, os dois conversaram lá, os dois fizeram as pazes. Verso 9 do capítulo 19. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e o 5º ataque de Saul contra Davi, ele tentou de novo encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul. Meus queridos e amados irmãos, novamente, pela mão do Senhor, ele foi liberto. Então Mical salvou Davi, desceu Davi pela janela da casa deles. Você sabia que nem palácio Davi tinha? O palácio de Davi, por assim dizer, era uma casa tão simples, que a primeira preocupação de Salomão, quando o seu reino tomou um porte internacional, foi construir um palácio. Nem palácio Davi construiu. Tão grande era a sua humildade, tão grande era o seu desapego às coisas. Veja, um ungido de Deus, escolhido de Deus para reinar, descendo por um cesto pela janela para fugir. E aqui está a lição com a qual eu quero concluir esta noite e retomo na quarta-feira que vem. Verso 18. Davi fugiu e escapou. E para onde ele foi? Continua o texto. Minha tradução diz: Davi fugiu, escapou e foi a Samuel. Foi a Samuel em Ramá,
e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. Quem era Samuel? Profeta. Davi foi a um lugar onde se poderia ouvir a palavra de Deus. O texto diz que houve um culto com os outros profetas, que eles estavam louvando o Senhor. Não posso deter nisso, talvez eu chego lá na quarta-feira que vem. Eles estavam louvando o Senhor e ouvindo a palavra. E aqui é a nossa última lição de hoje, e lição preciosa, lição valiosa. Saul ataca, Saul vem em cima, e Saul planeja suas maldades, como nós sofremos neste mundo enquanto ainda não reinamos com o Senhor. Mas todas as vezes que nós formos atacados, nós seremos achados no meio do povo de Deus, nos expondo à luz da palavra de Deus. Nós conhecemos tantos comportamentos de crentes que, quando passam por um período mais apertado da sua igreja, se ausentam. Ah, pastor, está muito apertado, estou podendo ir aos cultos. Não, o exemplo de Davi é outro. Em vez de ir menos, ele foi mais. Ele correu para Samuel, um homem de Deus, alguém que orava, alguém que cantava o louvor do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, que na hora do aperto, nos tempos mais difíceis da vida, nós sejamos já sentados nesses bancos aqui, ouvindo a palavra, cantando os hinos e orando ao Senhor. Pastor Truett, da primeira igreja de Dallas, no fim da sua vida, sentia dores em todo o seu corpo, dores em cada junta, em cada fibra, em cada articulação do seu corpo. Ele era alérgico a analgésicos, não podia tomar, era só dor mesmo. Mas no domingo de manhã, e no domingo à noite, e na quarta-feira, ele estava sentado lá no templo da igreja. Já não era mais o pastor da igreja, passou para outra peteca, mas estava sentado lá, assistindo o culto, cantando os hinos, sentindo dor, mas não deixou de servir o Senhor. Que a gente também, meus queridos irmãos, estejamos na nossa ramá. Vamos ficar em pé. Oscilando minha fé, 322. Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Valerá significa ajudará. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá.